Feliz Dia das Bruxas! E se eu te disser que o medo hoje não são de fantasmas ou de monstros, mas do Bitcoin? Exatamente, esse ativo que insiste em não morrer, já foi declarado morto centenas de vezes pelo mercado tradicional, entretanto insiste em retornar, como aquele belo vilão de filme de terror. Mas hoje temos um verdadeiro motivo de comemoração, que é o aniversário do white paper do Bitcoin. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, porque eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Além disso, a corretora CoinEx, em comemoração a esse dia, quer te presentear. E já já a gente fala sobre isso. Você sabia que desde sua criação, o Bitcoin foi declarado morto mais de 400 vezes? Cada vez que o mercado cai, ou que surgem notícias negativas no mercado, lá vem mais uma manchete declarando a morte do Bitcoin. Isso não é exclusividade de períodos de alta ou de baixa. O tempo todo a gente vê esse tipo de notícia. E esse site reúne essas notícias ao longo do tempo, né? É muito interessante. O Bitcoin falhou. Olha só, mais uma aqui. O Bitcoin não valerá nada no longo prazo. Bitcoin vai para negativo. Então, se você tem Bitcoin, você ficaria devendo. A gente tem um monte de mensagens negativas declarando que o Bitcoin simplesmente morreu. E olha só que interessante, o Bitcoin já morreu 415 vezes. E se você tivesse comprado $100 de Bitcoin cada vez que alguém declara uma morte do Bitcoin, hoje você teria 75 milhões de dólares. E entre os críticos, há aqueles que se sobressaem. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, já declarou a morte do Bitcoin 7 vezes. Sempre crítico, entretanto, hoje o seu banco é parte fundamental para o funcionamento dos ETFs Bitcoin. E o próprio banco já possui participação em Bitcoin. Vejam só como o mundo gira. Mas, entre os mais famosos detratores do Bitcoin, nós temos Peter Schiff, que já declarou a morte 15 vezes. Peter Schiff é um grande economista americano que é adorador de ouro e para ele não tem espaço para o Bitcoin em uma carteira. Mas mais do que isso, Peter Schiff há uma década tem feito um trabalho de criticar o Bitcoin e ele se sente feliz em ser reconhecido como o maior crítico do Bitcoin do mundo. O problema disso tudo é que ele é um grande influenciador. E claro, o ouro é um excelente investimento. Veja que o ouro na última década subiu 105%. Veja essa linha amarela aqui embaixo. Mas em comparação ao Bitcoin, não subiu praticamente nada. O Bitcoin subiu 55.000%. Então, quando uma pessoa que está há muito tempo no mercado continua mantendo suas convicções, a gente tem que ter um pezinho atrás. Ou ele realmente não entendeu o Bitcoin, ou isso tem alguma coisa por trás. Entretanto, as críticas mais contundentes vêm daqueles que se sentem mais ameaçados pelo Bitcoin, que são justamente os bancos centrais pelo mundo. Imagina perder o poder de emissão da moeda ou perder o poder de desvalorizar o seu tempo de vida. É o que o Bitcoin propõe, não deixar que isso aconteça. E os bancos centrais morrem de medo de que, de fato, eles percam esse poder. E aí, de vez em outra, nós vemos relatórios criticando a inutilidade do Bitcoin ou sugerindo taxações, até mesmo proibições. O mais engraçado é que parece haver falta de coordenação entre quem mandou escrever o relatório com quem de fato está escrevendo. O último ataque do Banco Central Europeu contra o Bitcoin, que inclusive foi nessa semana, é uma grande declaração de guerra, um texto gigantesco, mas no meio de tudo isso, uma vírgula escapou. Aqui quem estava escrevendo o texto diz que o preço do Bitcoin está na faixa de 50, 60 mil dólares e a partir daqui qualquer preço seria plausível para o Bitcoin, incluindo 10 milhões ou mais. Minha nossa, se isso é um ataque para você se afastar do Bitcoin, eles estão atacando de forma errada. Eu quero comprar um ativo que vai se valorizar nessa magnitude. E apesar dos ataques e das suas centenas de mortes, o Bitcoin sempre volta e volta cada vez mais forte. É como aquele velho vilão do filme de terror que sempre volta para mais uma sequência. Agora, para entender onde estamos hoje, é necessário olhar para o ciclo de 4 anos do Bitcoin. E sim, ele tem esse padrão, tão certo quanto o ciclo de qualquer boa história de terror. O ciclo de 4 anos, na verdade, é o ciclo de halving a halving do Bitcoin. Halving é o corte das recompensas de mineração. E eu tenho um vídeo passo a passo onde eu explico como funciona esse ciclo e onde estamos no ciclo de Bitcoin. Vou deixar aqui na descrição, é um vídeo sensacional e fundamental para que você compreenda esse assunto. Entretanto, nós temos que os halvings influenciam de sobremaneira no preço do Bitcoin, já que os mineradores que recebem esses Bitcoins minerados em um primeiro momento precisam vendê-los, são os primeiros vendedores da rede. E quanto menos Bitcoins eles têm à sua disposição, menor será o impacto na oferta desses Bitcoins. Ou seja, se a demanda for capaz de superar a oferta, o preço tende a disparar. E é o que tem acontecido a cada 4 anos. E para a gente se atualizar no ciclo do Bitcoin, passamos 13% desde o último halving.
E, comparado com os ciclos anteriores, excetuando o primeiro, onde o mercado era muito pequeno, nós temos o segundo ciclo e o terceiro, e nessa região, passados 13% desde o halving, o Bitcoin ainda estava em lateralização, mas após esse período é que ele deu a última pernada de alta do ciclo do Bitcoin, ou seja, ainda estamos prestes a surfar essa grande alta. E colocando os ciclos em perspectiva, nós temos o ciclo rosa, que é o ciclo atual, alinhado exatamente com os ciclos de halving anteriores, portanto, essa grande pernada de alta ainda não aconteceu. E se o ciclo tem 4 anos, onde 3 anos são positivos e 1 ano é negativo, nós estamos vivendo o segundo ano positivo, portanto, ainda teremos 2025 para surfar essa grande alta, se de fato ela vai surgir, né? O histórico mostra que sim. E jogando a nosso favor, nós temos também a sazonalidade, que indica que o último trimestre do ano para o Bitcoin é o melhor trimestre em termos de retornos, tanto que outubro é chamado de Uptober. Veja que das últimas vezes, poucas foram as vezes em que o Bitcoin apresentou retornos negativos. E na média do último trimestre do ano, nós temos uma forte alta para o preço do Bitcoin, cerca de 80%. Se isso vai acontecer de novo, nós não sabemos, claro. Entretanto, a sazonalidade indica que podemos ter bons retornos. Além disso, olha só, o último trimestre, de fato, é o melhor trimestre do ano para o Bitcoin, no retorno mês a mês, desde 2010. E nós temos no mercado tradicional a média de retornos a partir do seu início de investimento, no período de 6 meses, contando desde 1950, iniciando em novembro. Então, se você quiser começar a investir no mercado tradicional, a melhor época do ano é novembro. Então, de novembro a abril, nós temos um excelente retorno. Tanto que esse bilhete é verdadeiro que nós temos os piores retornos começando em maio até outubro. Ou seja, o sell in May and go away parece ser uma verdade. Venda em maio e caia fora, né? Você não tem bons retornos no mercado. Ou seja, aqui nós estamos vendo o histórico e a sazonalidade jogando a favor do Bitcoin, bem como as eleições americanas, que são um indicador de alta para o Bitcoin. Das últimas eleições, o Bitcoin tendeu a disparar a partir daqui. Mas o real motivo para comemorarmos hoje não é o Halloween, é o aniversário do White Paper de Satoshi Nakamoto, o documento que deu vida ao Bitcoin. No dia 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto enviou para a lista de e-mail de cypherpunks um documento que viria a ser a revolução do sistema financeiro e que marcou o início da ideia do Bitcoin. No corpo desse e-mail tem a seguinte mensagem: eu estou trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico que é totalmente pessoa a pessoa, sem terceiras partes confiáveis. E Satoshi Nakamoto anexou o paper do Bitcoin nesse e-mail. O paper tem apenas 9 páginas, você encontra em português e recomendo que você o leia, pois explica o que é o Bitcoin de forma completa, qual é a sua estrutura, segurança, hashes, nodes, recompensas de mineração e como tudo isso entra em funcionamento para criar um dinheiro eletrônico sem terceiras partes confiáveis. Claro, no início, poucos entenderam o significado do paper de Satoshi e sua importância para a criação de um dinheiro eletrônico. Entretanto, em 3 de janeiro de 2009, a rede começou a funcionar. E depois de Satoshi, muitos outros vieram e estão aqui protegendo essa rede e utilizando esse dinheiro ponto a ponto. O White Paper trouxe uma visão revolucionária para o dinheiro e a liberdade financeira. E essa é a visão que deve ser comemorada. E hoje, 16 anos depois do lançamento do White Paper, vemos como essa ideia não morreu e ainda assim está se fortalecendo, com o apoio até mesmo das finanças tradicionais. Grandes nomes que eram críticos do Bitcoin e que gerem o dinheiro do mundo agora se rendem ao próprio Bitcoin. E hoje, ETFs nos Estados Unidos já possuem a mesma quantidade de Bitcoin que o próprio Satoshi Nakamoto, cerca de 1 milhão de Bitcoins. E a importância disso hoje é que estamos quebrando uma barreira que de fato poderia sim matar o Bitcoin, que é a barreira do abismo, o abismo de uma tecnologia. Como assim? Quando uma tecnologia nova é desenvolvida, por melhor que ela seja, ela precisa ser adotada. Então, em um primeiro momento, tem os inovadores, né? Temos os primeiros adotantes da rede, e para chegar no mainstream, para chegar na população como um todo, existe um abismo, que é transformar essa ideia em algo factível para a população. E eu acho que essa passagem dos primeiros adotantes rompendo o abismo e chegando na maioria inicial está acontecendo nesse instante, principalmente com a entrada dos ETFs de Bitcoin, que traz o Bitcoin para o mainstream. Hoje, não são mais os YouTubers que ficam falando, olha, compre Bitcoin, o Bitcoin é seguro, mas sim as grandes gestoras de dinheiro do mundo, dando outra credibilidade e formando a opinião pública em relação a esse ativo.
Só que dessa vez não de forma negativa ou crítica, como na última década, mas apoiando essa tecnologia e quebrando gigantes barreiras. E nós temos aqui a janela de Overton, que é um termo político bastante utilizado e nós podemos adaptá-lo para o Bitcoin. E que diz que uma ideia radical jamais será protegida pelas políticas públicas, a não ser que essa ideia saia de radical para uma ideia mainstream. Aí sim, essa proteção pode acontecer. E olha só que interessante. A janela de Overton no Bitcoin ilustra como a aceitação do Bitcoin na sociedade pode evoluir ao longo do tempo, movendo-se de uma ideia radical para políticas mainstream e mudança de percepção, além de adoção aumentando, né? Aumento dessa adoção. E a gente percebe que no passado seria um absurdo, uma ideia impensável, um país adotar o Bitcoin, mas hoje isso já acontece. Além disso, também era impensável a aprovação de um ETF Bitcoin como uma ideia radical. O tempo passou e essa ideia foi amadurecendo dentro da população. E agora nós temos políticas públicas que protegem essa ideia, que não é mais radical, já caiu no seio da população. Então veja, aqui nós temos a aprovação dos ETFs Bitcoin, que são políticas públicas entrando em efetividade, porque essa ideia não é mais impensável, não é mais radical, já está na sociedade. E ao longo do tempo, a gente pode até achar impensável. Poxa, dentro de um portfólio, 60% ações, 30% renda fixa, 10% Bitcoin, ou algo nesse sentido. Ao longo do tempo, a janela de Overton continua acontecendo. Bem como nós podemos pensar impensável o sistema bancário tradicional morrer. Mas isso é agora. As ideias vão evoluindo. Claro que nós não precisamos dos institucionais para que o Bitcoin sobreviva. Isso nunca precisou. O Bitcoin está aqui há 16 anos e ninguém consegue derrubar ou atacar essa rede de sobremaneira. Mas dá um grande incentivo a esses institucionais apoiando o Bitcoin, trazendo essa ideia para o mainstream e a adoção e aceitação da população. E hoje nós estamos vendo um FOMO institucional. FOMO é Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora. E nós devemos tudo isso, na minha opinião, a Michael Saylor, que introduziu nas finanças tradicionais o Bitcoin como um ativo a ser colocado dentro do portfólio. E veja que hoje a MicroStrategy possui 250 mil Bitcoins, 18 bilhões de dólares. E o que eles fizeram agora? Lançaram o plano 21-21, em alusão aos 21 milhões de Bitcoin. 21 milhões de dólares eles querem arrecadar, 21 bilhões de dólares eles querem arrecadar com renda fixa e outros 21 bilhões de dólares em emissões de ações. Para quê? Para comprar mais Bitcoin. Eles querem comprar mais 42 bilhões de dólares em Bitcoin e eles já possuem 18 bilhões. É uma das maiores empresas do mundo a possuir Bitcoin. Essa é a estratégia que está sendo propagada para o mercado tradicional. E quando a gente vê a performance da empresa MicroStrategy em relação às maiores empresas do mundo, lembrando que a MicroStrategy nem está no S&P 500, ela bateu até mesmo a Nvidia, uma das maiores empresas do mundo. MicroStrategy subiu 1.600% desde que a MicroStrategy assumiu a estratégia de comprar bitcoins, enquanto a Nvidia subiu 1.100%. E isso é um grande incentivo para que outras empresas adotem essa mesma estratégia, pois ninguém quer ficar de fora de algo que está dando tão certo. Hoje o Bitcoin, se fosse comparado com outros ativos, outras empresas, seria o 10º maior do mundo, com 1,4 trilhão de dólares, bem longe do ouro que tem 18 trilhões. Entretanto, já é um ativo de valor considerável, mas ainda assim pequeno. E pensando nas possibilidades de retorno e crescimento ao longo do tempo, nós vemos que tudo isso está apenas começando. Vejam só, o Bitcoin é um ativo ínfimo perante a quantidade de dinheiro que existe no mundo. E se é um ativo que tem tanto potencial que está sendo descoberto agora, para onde iria o preço do Bitcoin? Portanto, enquanto muitos estão comemorando o medo e o terror, nós do Bitcoin estamos comemorando a liberdade, inovação e o início dessa jornada. E como eu disse no início, a CoinEx quer comemorar esse dia com você. Feliz Dia das Bruxas CoinEx! E como faz para participar e receber prêmios? Basta você se fantasiar de personagens do mundo cripto, ou seja, esqueleto do Vitalik, zumbi do Bear Market, tem a sua ideia e tire uma foto ou faça um vídeo e envie para o Telegram da CoinEx, CoinEx_Portuguese. Então você envia para lá até o dia 2 de novembro e os 20 melhores ganharão 10 dólares cada em Token 7, token da plataforma CoinEx. E veja, para você receber esse prêmio, obviamente você precisa ter uma conta na CoinEx. Utilizando o nosso link de indicação, você recebe 10% de desconto nas taxas de transação. Então não deixe de participar. Eu já estou participando e eu duvido que vocês acertem que fantasia eu estou utilizando. Escreva aí nos comentários.
E nesse Halloween, enquanto as pessoas se fantasiam e brincam com o medo, lembre-se do verdadeiro aniversário que estamos celebrando. O Bitcoin sobreviveu a todos os sustos, mortes e dúvidas. E hoje ele continua mais forte do que nunca. E por esse vídeo era isso, eu espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo.